gente, é com muita alegria que eu venho a esta casa hoje. Agradeço imensamente o convite da Ares, que ligou. Agradeço imensamente o convite. É uma alegria poder trabalhar em uma casa espírita e trazer um pouquinho dos estudos que nós desenvolvemos no nosso dia a dia e compartilhar com vocês. Agradeço aos mentores da casa pela oportunidade do trabalho e a cada um pela presença nessa noite fria, mas tão aconchegante. Essa casa é cheia de aconchego, cheia de alegria. É uma casa muito bonita. Estou muito feliz por estar aqui. Nós vamos falar essa noite sobre um tema que, como o irmão mesmo disse, é um tema fácil, né? Conciliação com os adversários, você voltar às pazes com as pessoas com quem você não se dá bem, talvez seja o grande desafio desta encarnação de cada um de nós. E aprofundando o estudo um pouco no Evangelho de Jesus, no que Jesus deixou para nós como lição, e aprofundando um pouco mais também a doutrina, dentro da doutrina, nós percebemos que nestas palavras de Jesus, nesse mandamento de Jesus, concilia-te com teus adversários, está a chave para que nós possamos nos encaminhar muito melhor nesta encarnação. Parece que é uma bobagem, que é uma coisa que a gente pode ir postergando e deixar para fazer daqui a pouco. Mas se nós verdadeiramente nos empenharmos e conseguirmos esse trabalho, será de grande valia para todos nós. Hoje eu estava refletindo enquanto estudava, um pouco antes de vir para cá. Na verdade, nós nos preocupamos com os grandes eventos. Nós buscamos na nossa vida fazer bem feito as coisas que consideramos que são muito importantes. Nós nos preocupamos com a eleição para a presidência, nós nos preocupamos com o direcionamento político da nossa cidade, nós nos preocupamos com o formato que nós estamos dando aos nossos passos na vida. Então nós nos preocupamos com os movimentos grandiosos e, na verdade, o que movimenta cada um de nós são as pequenas atitudes, as pequenas. Na verdade, uma eleição para presidente da República, ela modifica um cenário em âmbito nacional, isso influencia diretamente na nossa vida, e nós temos discutido política muito, graças a Deus, e isso é muito importante que seja feito. Discutir política é uma coisa muito importante porque nosso futuro, nosso presente, a nossa vida depende disso. Mas o grande movimento de se eleger um novo presidente se faz na pequena atitude que eu tenho de decidir em quem eu vou votar. Isso é meu. Então, as pequenas atitudes e as pequenas mudanças são o que fazem a nossa vida. São o que movimentam a nossa vida. E quando Jesus fala sobre a conciliação com os adversários, ele está falando de um pequeno movimento, que é o que nós vamos estudar hoje. Só lembrando esta passagem, que é largamente estudada por todos nós durante a nossa vida dentro de uma casa espírita. Está no Evangelho, em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Jesus diz assim: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encarcerem na prisão. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Todos nós já estudamos amplamente esse mandamento de Jesus, essa prerrogativa que Jesus nos deixa. Olha, faz as pazes com as pessoas com quem você não se dá bem. Vamos começar assim, deixando claro o que a gente quer falar com conciliar. É um termo quase jurídico, né? Conciliação quer dizer, fica de bem, apara as arestas, volte às boas com as pessoas com quem você não está. Os que são considerados seus adversários. Aquela pessoa
que te fez algum mal ou para quem você fez algum mal. Esses são os seus adversários. Quando eu falo assim, meu adversário, vem alguém na minha cabeça. Ou duas pessoas, ou mais. Ou um campo de futebol lotado de gente. Mas todos nós temos adversários, não é verdade? Pessoas que nós gostaríamos de simplesmente não estar com elas. Mas, na sabedoria infinita de nosso Pai, é justamente com elas que nós precisamos estar. Os nossos adversários estão em todos os lugares, principalmente na nossa família. Quem de nós não tem a mãe, o pai, o esposo, a esposa, o vizinho, o primo, o filho, que é aquela pessoa que você fala assim, poxa vida, eu não te gosto de algum lugar? Não vou com a tua cara de algum lugar, não tem? Quem é que não tem essa pessoa, né? São os adversários que Deus coloca conosco para que a gente tenha a oportunidade de se conciliar. Quando Jesus diz assim, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, ele está sendo muito claro, enquanto estás vivo, enquanto estão caminhando durante a vida terrena junto com esta pessoa. Nós costumamos fazer uma análise dentro da visão espírita, de que quando Jesus nos diz isso, ele nos diz assim, é bom você ficar de bem com fulano enquanto você está encarnado com ele, porque depois a coisa fica esquisita. Nós sabemos que ao desencarnar, nós levamos exatamente aquilo que nós somos, ok? O que nós construímos. Então, um tempo atrás, a gente costumava dizer assim, não, tem gente que ainda faz isso. Ai, fulano morreu, era tão bonzinho, né? Quando morre, fica chique, estava lindo no caixão, olha, morreu tão bonito. A gente não faz isso? Ah, mas o fulano era bom, parece que de uma hora para outra o fato de ter desencarnado faz com que aquela pessoa fique maravilhosa. Só que não. A gente chega no mundo espiritual, nos dizem os espíritos, exatamente da mesma forma como nós deixamos o mundo aqui. Não existe diferença. É a mesma vida. Então, o meu adversário aqui é meu adversário lá. Se eu tenho uma pessoa com quem eu tenho uma diferença, uma animosidade, uma pessoa que eu magoei profundamente, que nutre por mim sentimento de ódio, de raiva, de vontade de vingança, quando essa pessoa desencarnar e chegar no plano espiritual, ela vai esquecer isso e ficar boa, ficar feliz? Só que não. Pelo contrário, estar no plano espiritual vai deixar todos esses sentimentos ainda mais fortes. Então quem me odeia vai me odiar mais ainda, com mais força. E se eu odeio o adversário que eu tenho aqui, é muito fácil eu desviar dele, não passo por correias. Se eu sou adversário da Ana, eu não passo por correias, fácil, né? Dou a volta por fora. A hora que eu encontro com ela, eu troco de calçada. Não é fácil assim? Ah, beleza. Agora, se eu desencarnar primeiro que ela, na primeira oportunidade eu estou colada com ela. E eu vou ficar colada com ela a hora que ela for comer, quando ela estiver passeando, a hora que ela for trabalhar, quando ela for dormir, eu vou estar lá com ela fazendo o quê? Tentando me vingar e jogando para ela tudo aquilo que eu acredito que seja o motivo do meu ódio, da minha raiva, não é? E aí quando Jesus fala, enquanto estás no caminho com ele, é porque esse processo é o que a gente conhece por obsessão, por possessão, subjugação. Quantas doenças mentais nós temos visto os irmãos hoje, até nós mesmos, enfrentarmos sem saber que, na verdade, são processos obsessivos. Os estudos da ciência moderna têm tratado as doenças mentais de uma forma muito peculiar e descoberto a influência que existe da alma nos sentimentos. A ciência está provando, como Kardec disse que sim. E nós, como espíritas cristãos, temos consciência de que um espírito que desencarnou em ódio continua com esse sentimento e vai nos obsediar. E essa conexão é muito complicada. E essa é a prisão que Jesus diz que nós vivemos.
Você vive pensando naquela pessoa, você vive em situações complexas, você adoece, você sofre em função da proximidade daquele espírito que é seu adversário, mesmo ele não estando na vida contigo. E se nós fôssemos nos aprofundar um pouco mais, nós iríamos falar da obsessão dos vivos para os mortos. Uma amiga minha sentou comigo ontem e falou: eu estou com um problemão. Foi só você? Ela falou: não, mas o meu é mais sério. Meu pai não deixa a mãe dele descansar. Eu pensei, como? Faz 3 anos que a mãe dele morreu e até hoje ele não deixou tirar nem os vasinhos de flor do lugar. Chora por ela todos os dias, chama por ela todos os dias. Isso é a obsessão do encarnado para o desencarnado, porque o coitado não consegue desligar, porque nós sabemos que a conexão é feita da mente para a mente, esteja ela encarnada ou desencarnada. Então, se você fica chorando e sofrendo pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu parente, pelo teu amor, seja por quem for, você está obsediando. Mas se você consegue, se você não, diz Jesus que se você não consegue essa conciliação enquanto está na matéria, ou seja, no caminho, você vai ter que depois que você está nesse jogo de prisão, de sofrimento, de depressão, de obsessão, você só sai dessa prisão quando você pagar o último ceitinho, ou seja, quando você conseguir se conciliar com esse adversário. Só que, meus irmãos, nós que convivemos no centro espírita e conhecemos as reuniões de desobsessão, como é difícil. Nós convivemos às vezes com irmãos na mesa de desobsessão que estão há décadas, às vezes há séculos, presos às situações que aconteceram e não conseguem. Então, muitas vezes você vem e é obsediado por um mesmo espírito em diversas oportunidades, porque você não consegue se reconciliar com ele. Então, por isso que Jesus diz: faz agora, concilia agora. Mas por que eu não consigo conciliar? Por que eu não consigo fazer as pazes? Só que esse nosso estudo, ele busca uma visão diferenciada dessa fala de Jesus. É um estudo inspirado num livro de Alírio Cerqueira Filho, que fala, chamado Parábolas Terapêuticas, que ele fala das parábolas de Jesus, ele faz uma análise mais psicológica. Vocês devem conhecer, Ana já disse que conhece. Eu recomendo a leitura, é extremamente fácil de ler e muito enriquecedor. Então a gente vai falar um pouco então sobre essa ideia dele, do que é a conciliação com os inimigos. E ele diz assim: numa análise superficial, e eu pessoalmente não chamaria de superficial, eu diria, numa primeira análise, numa forma de olhar, os adversários são os nossos inimigos externos, isto é, aqueles que fizeram alguma coisa para nós ou fizemos para eles, criando uma inimizade. Eu gosto sempre de contar uma historinha aqui, e a minha irmã que vem sempre comigo nos estudos deve estar cansada de ouvir, mas eu vou repetir. Eu tinha um adversário. Quer dizer, eu não tinha um, tinha um monte, mas tinha um que era especial. Era uma pessoa com quem eu tive um relacionamento muito bacana durante algum tempo. E num determinado momento, por questões da vida, nós nos distanciamos. E ele começou a influenciar para que eu perdesse meu emprego. Ele começou a ter atitudes nesse sentido. Em rede social, em um monte de coisas. E eu falei, poxa, ali virou um inimigo, né? Virou um adversário. E tanto foi durante um ano que ele conseguiu. No fim eu fui demitida mesmo e a gente se distanciou. Foi uma época muito difícil na minha vida. Mas, naturalmente, depois a gente se reencontrou, já estávamos novamente conversando, a gente ensaiava voltar uma amizade. Eu senti dentro do meu coração vontade de ficar de bem com ele. Já pensando que o momento de conciliar é agora, porque depois eu não sei, né? E eu senti brotar dentro do meu coração a vontade de pedir perdão a ele. Por tudo que ele havia me feito, meio maluco, né? Poxa, ele só pisou no meu carro, mas eu sabia que ele era orgulhoso. Eu sabia, né, que o gênio dele era de... Se eu fosse falar qualquer outra coisa com ele, que não fosse um pedido de desculpas, ele jamais aceitaria conversar comigo. E eu fui com o coração cheio de vontade, eu tive desejo, eu quis muito pedir desculpas a ele.
Até que um dia eu tive uma oportunidade. A gente estava num treinamento assim do trabalho, aqueles que jogam bexiga pra cima, assim, você fica pensando aquelas paradas, tem uma hora que se abraça, né? Eu fui até ele, abracei, falei assim pra ele: meu irmão, me perdoa. De coração, me perdoa. Aí ele me abraçou de volta e falou assim: não tem nada não, Laine. O erro aconteceu de parte a parte. Ali aconteceu uma coisa muito importante na minha vida. Eu tomei um choque com aquela fala dele. Porque eu esperava tudo, menos que ele me dissesse que ele tinha sido ofendido por mim. Porque eu nunca fiz nada para ele. Eu nunca movi uma caneta de lugar que pudesse prejudicá-lo. Na minha cabeça. Ok? Na cabeça dele, eu o tinha ofendido gravemente. Então, na cabeça dele, eu era a adversária dele. E ele estava com toda a razão. Vocês percebem onde eu quero chegar? Todas essas pessoas que nós hoje vemos como nossos adversários, também nos veem como seus adversários. E da mesma forma que nós temos coisas a dizer contra aquelas pessoas, elas têm contra nós. Então, a gente não pode se iludir que a gente é perfeito, que a gente é lindo porque a gente é espírito, a gente conhece. Não! Muitas vezes nossas atitudes pequenininhas ofendem nosso irmão. A gente não sabe o que vai dentro de cada um. Cada um é um universo que precisa ser respeitado. Não é? E eu aprendi ali, naquele momento, uma lição preciosa que me vale pela vida toda. Todas as pessoas que me ofendem, com certeza, se sentem ofendidas por mim. Foi muito rico para mim. Foi muito rico. Aí o Alírio coloca o seguinte: numa análise mais profunda, que eu chamaria de uma segunda análise, ele diz assim: os nossos adversários são internos. Os pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos que nós mantemos. Olha bem, nós sempre analisamos esses adversários como as pessoas que estão do lado de lá, com quem a gente não se dá bem. E ele coloca que os verdadeiros adversários não estão fora, estão dentro. Que são os sentimentos, comportamentos e pensamentos negativos que nós mantemos. Mas ele tem um fundamento para isso. Ele vai beber em Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo. Joana diz assim: são as paixões dissolventes, ela está falando desses inimigos, que aturdem o ser e que, em desalinho, encarceram. Veja que aqui ela veja. Opa, boa, todo mundo calmo. Vai voltar, não vai? Aí. São paixões. Todo mundo calmo, né? Eu também. Aí. As paixões dissolventes. Pedro, me ajuda, Pedro. Nessa hora que você tem que entrar, a hora que eu não consegui entrar, uma aparelhagem, entendeu? Próxima vez você. São as paixões dissolventes que aturdem o ser, em que desalinho encarceram a consciência nos conflitos, gerando os tormentos a que se entregam todos aqueles que se deixam vencer pela culpa, transformada em fobias, ou em angústias, ou em transtornos de ansiedade, ou insegurança, ou em transtorno neurótico de outro porte qualquer. Joana de Ângeles, na sua série psicológica, fala só disso. De que esses inimigos internos que nós temos, esses sentimentos ruins, as nossas paixões do nosso ego exacerbado, são o que nos fazem adoecer. E ela fala da culpa, que nos encarcera que nos encarceram, né, a culpa que nos prende, a culpa que nos prende. Ela vai além. Agora eu vou trocar mesmo. Agora sim. A oportuna referência, não sairás dali enquanto não pagares o último centil, tem caráter terapêutico. Olha, ela diz que Jesus falou isso, e isso nos serve como um tratamento, lecionando que se faz necessária para a paz íntima a reconciliação com o adversário, ou seja, os referidos hábitos mórbidos, perturbadores, transformando-os em agente de progresso e de renovação, mediante os quais instalam-se o equilíbrio, o bem-estar, a saúde e o reino dos céus nessa terra transitória. Joana diz: se você conseguir fazer as pazes com seus inimigos internos, você vai conseguir alcançar a felicidade possível na terra. Jesus disse:
A felicidade não é deste mundo. Porque Jesus dizia que a felicidade não repousa nos bens materiais. No que nós acreditamos que pudesse ser felicidade. Não. A felicidade repousa aqui, na paz íntima. Que é o que Joana diz. Essa salutar identificação dos valores do self, a perfeita integração nele, constitui uma das bem-aventuranças, aquela que faculta ao homem a felicidade terrena, prelúdio da vida espiritual futura a que está destinado. Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes e destinados à perfeição. A felicidade é o nosso caminho. Nós vamos chegar lá, todos nós. Depende de nós escolher em que tempo. A felicidade é uma escolha. Parece aquela frasezinha de bolso de Facebook, né? A felicidade é uma escolha, mas não é. Não é uma frase de bolso. A felicidade é um comportamento que você pode ter perante as adversidades. É uma escolha. Aí ele fala um pouquinho sobre o orgulho ferido, né? A gente começa a aprofundar nesses sentimentos, nessas paixões. Para que haja conciliação com os adversários externos, primeiro é necessária a conciliação com os adversários internos. Sem isso, a conciliação com os adversários externos é de faz de conta. Porque não adianta nada a gente simplesmente, tipo assim, eu tenho um inimigo, eu tenho uma pessoa que eu não gosto. Aí eu digo assim, não, mas eu perdoei. Perdoei, tá tudo bem entre a gente. Aí vem a notícia que ele perdeu o emprego. Eu falo assim, por dentro aquilo tá uma festa. Você perdoou? Não perdoei nada. Não é? Quantas vezes a gente já viveu isso? Até mesmo com o marido. A gente fala assim, fulano, faz isso. Aí o fulano vai lá, faz e quebra a cara. A gente fica em casa. Ah, coitado, vem cá que eu ajudo você. Eu falei que aconteceu. A gente não consegue. Se a gente não tiver feito essa cicatriz por dentro, se a gente não tivesse curado por dentro, por fora é só mentira. Adiantou alguma coisa? Não. Você continua doente e preso dessas situações todas. O orgulho ferido faz com que o indivíduo projete no outro as suas dificuldades. É um movimento de culpa e desculpa. A maioria de nós joga que o adversário é o outro. A dificuldade está com o outro. Quem não consegue lidar comigo é o Pedro. E não o contrário. Quem é que olha para si mesmo e diz, não, realmente, naquela situação eu pisei na bola? Quantas vezes nós fazemos isso? Sejamos sinceros. Poxa, meu patrão é chato, muita coisa, mais de metro. Tem pavor daquele homem, ele pega no meu pé todo dia. Olha o lado do patrão. Será que é o patrão? Meu filho não me obedece, meu filho não me entende, meu filho não faz nada do que eu mando. Já olhou como você é como pai para aquela criança? Então nós vivemos essa prisão de jogar a culpa para o outro e não nos olhar. É muito mais fácil. Concilia-te depressa com o teu adversário. Depressa aqui significa agora, neste momento, enquanto estás no caminho com ele. Ou seja, enquanto o adversário está se manifestando. Como é que eu posso lidar com o meu orgulho, por exemplo? Agora é fácil lidar com o meu orgulho. Eu estou aqui falando para vocês nessa noite fria, toda rodeada de bons espíritos. Então é fácil falar sobre o meu orgulho aqui, não é? Ah, tranquilo, eu vou resolver isso. Eu tenho caminho para resolver o problema do meu orgulho. Mas a hora em que eu estou numa situação em que meu orgulho é ferido, meu companheiro, aí já não estou mais tão ungida como estou aqui. Não estou mais tão ungida, não estou mais tão protegida e feliz como, não é? Aí quero ver o que você faz com o seu orgulho. É por isso que Jesus fala, enquanto estás no caminho com ele, enquanto ele se manifesta. E aí eu volto naquela ideia que é nas pequenas coisas que a gente tem que se apegar. Quando você está numa determinada situação, que você sente que pisaram no seu calo, é nessa hora que você tem que falar, opa, peraí, isso é orgulho. O Pedro falou isso agora há pouco aqui. Não foi, Pedro? Eu não gosto que as pessoas vão embora. Eu tenho a sensação que tem que ficar tudo perto de mim. Isso é orgulho.
Olha que bênção você se perceber. E é nessa hora que você tem que pegar esse sentimento e fazer as pazes com ele. Mas aí a gente vai estudar um pouquinho como seria isso. E o que fazer quando essa negatividade se manifesta? É tratá-la como amiga e não como adversária. O que é que nós fazemos quando a gente percebe que isso está acontecendo com a gente? A gente chuta para debaixo do peixe. A gente disfarça, a gente muda de assunto, a gente passa para outra. A gente não vai ao fundo do problema. E quando a gente trata isso, não, orgulho é uma coisa ruim, eu sou espírita, eu não sou orgulhoso, eu não faço mais essas coisas. Perdi. Enquanto eu não olhar para mim e me entender como orgulhosa, vaidosa, como uma pessoa que precisa sim de ajuda para resolver os seus problemas das suas sombras, esquece. Eu não vou me conciliar com elas. Eu não vou me ajeitar com o meu inimigo porque eu não estou vendo. Como é que eu vou me resolver com um inimigo que eu não enxergo? Então, quando ele vem até mim, quando ele se manifesta, e aí tem um livro da Irmã Dufour que é fantástico, que diz, que ensina a gente a escutar os sentimentos, e o título do livro é justamente isso, Escutando os Sentimentos. Ela diz isso, quando vier o sentimento, entenda. Por que você sente raiva quando alguém grita com você? Por que você se sente ofendido quando alguém fala mal de você? Nós estamos estudando lá na nossa casa espírita uma coisa fantástica, que é entender que nada é pessoal. Nada é pessoal. Se alguém me xinga, não é pessoal, não é comigo. Se alguém olha para mim e fala assim, você é bem safada, hein, Elaine? Se eu me ofendi, tem alguma coisa errada. Eu não sou safada. Eu não me vejo safada. Então o problema está com ele. O problema está com quem falou. O problema é dele. Então, meu irmão, fica com o teu problema. Agora, se eu me ofendo, me irrito, vou lá, xingo, falo mal, aí o problema está comigo. Não é? Então, a gente tem que começar a fazer as diferenciações. O aprendiz da vida. Quando o indivíduo trata seus pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos como amigos, ele se comporta como aprendiz da vida. Pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos fazem parte do indivíduo, porque ele está em processo de aperfeiçoamento. Olha, veja bem, quando Deus nos criou, Ele nos deu todas as oportunidades. A gente pode fazer o que quiser, não é? No que consiste o livre-arbítrio? Na minha possibilidade de ser e fazer o que eu quiser da minha vida, da minha existência nesse momento. Eu posso agora matar a Lara? Eu posso. Enforcar a Lara aqui até ela morrer, não posso? Posso. Eu devo? É outra coisa. Então nós já evoluímos um bocado nesse sentido de algumas coisas que a gente não deve mais fazer e a gente já não faz. No entanto, existem outras que a gente já não deve fazer mais, a gente sabe que não deve, mas a gente ainda faz. Existem sombras, gatilhos, comportamentos, pensamentos e sentimentos negativos que a gente não gostaria mais de ter, mas a gente ainda tem. Por que a gente ainda tem? Porque ainda nós estamos no processo. Espírito perfeito, como diz o Pedro, o Espírito de luz não está morando aqui não, gente. Espírito de luz não está morando aqui não. Nós estamos aqui porque nós estamos todos no mesmo barco, em ascensão. Graças a Deus, puxa vida. Há 2 séculos nós escravizávamos os nossos irmãos negros. Há pouco tempo atrás nós comíamos uns aos outros, literalmente. A gente era canibal. E isso estava certo. Hoje a gente come a carne vermelha do nosso irmão inferior lá, do porquinho, do boizinho, do patinho. E está tudo bem, daqui a algum tempo isso vai ser inaceitável também. Porque nós estamos em processo. E quando eu aceito que eu sou o aprendiz da vida, eu entendo que os erros que eu cometo não são meus inimigos. São eles que me levam a me ver melhor. Toda vez que eu cometo alguma falha e que meu sino toca, eu digo, puxa, eu não devia ter feito isso. Que bom
que eu já estou percebendo, porque há um tempo atrás eu não percebia. Mulher geralmente é muito fofoqueira, né? Homem não. A voz da sabedoria aqui na frente disse que os homens também são. Não foi? Quase que homem não fofoca. Quase que homem não fofoca. Então, a maledicência pode parecer um vício que não faz mal a ninguém. Mas é um vício pernicioso, perigoso, cruel. A minha filha, há um ano mais ou menos, um ano, Johnny, que morreu aqui amigo dela, mais ou menos um ano atrás, ela me ligou em desespero. Mãe, o Nicolas se matou. O Nicolas se matou, desesperada, porque era muito chegado a ela, muito amigo mesmo. O Nicolas nasceu Bruna. E se descobriu transexual durante a vida. Ele estava fazendo faculdade e assumiu que a personalidade, que ele era homem. Aí cortou o cabelo curtinho, se assumiu, os pais aceitaram, começou a conviver tranquilamente com a situação, vivia bem, tinha uma namorada. Aparentemente ele estava muito bem. Um rapaz saudável de 19 anos, que nasceu mulher e se via como homem. No entanto, a maledicência em torno dele foi tão grande, as pessoas falando mal, fazendo fofoca, criando bullying, que o menino não aguentou e se enforcou. Que mal tem eu falar mal das pessoas aqui? Quando eu falo, eu emito uma energia na minha fala. Se a minha fala é uma fala de amor, esse amor vai chegar até a pessoa, até as pessoas que me rodeiam, e vai me rodear. E o contrário é verdade. Quando eu emito uma fala de maldade, de maledicência, ela vai no endereço dela. Essa criança foi ficando perturbada até o suicídio. 19 anos. É óbvio que aí nós vamos também encontrar os traços de obsessão, considerar os inimigos que essa criatura tinha de outras vidas que o influenciaram para tal. Mas quantas pessoas, daí minha filha dizia para mim revoltada, a culpa é das pessoas que falaram mal para ele, essas pessoas vão pagar. Eu falei, parou. Ok, as pessoas que foram maledicentes têm sim uma responsabilidade muito grande com relação a essa ação, essa atitude do menino. Tem. E pode ter certeza que a lei de causa e efeito alcança a todos a todo momento. Dessa ninguém escapa. Lei de causa e efeito. Ninguém escapa. É lei da natureza. É lei de Deus, é universal. Então as pessoas vão se encontrar, mas o principal causador desta tragédia é ele. Ele que não teve equilíbrio, ele que não conseguiu se defender da maledicência, é ele. Porque no final, meus irmãos, a responsabilidade sobre mim é minha. Eu sou muito obsidiada, é por isso que eu faço muita besteira. Eu xingo o dia inteiro, mas são os obsessores. A gente adora falar, né? Tô obsidiada. Outro dia eu levantei e falei pro meu filho, não fala comigo não, eu tô obsidiada hoje, eu tô bem. Né? Você joga TPM, é obsessão, tudo é obsessão para nós. E não é. É óbvio que existe influência, mas sou eu que tenho o leme de mim mesmo. Sou eu que tenho que ter. E quando eu quero verdadeiramente ter o leme da minha vida, os bons espíritos que nos acompanham, o meu anjo guardião vai me ajudar, vai se colocar na forma de um amigo dando um conselho, na forma de alguém que aparece num momento fundamental da sua vida. Você nunca está sozinho, nenhum de nós nunca está. Então, quando você se coloca como aprendiz da vida e compreende que tudo que acontece com você, das vicissitudes e dos sofrimentos, são apenas oportunidades que você tem para se melhorar, você não vai para a prisão. E aí é que é o interessante desse aprofundamento do alívio. Porém, se em algum momento reprimimos ou negamos a negatividade, que é o que nós estávamos falando, transformando-a em inimiga, esse adversário vai nos entregar ao juiz e o juiz nos entregará ao oficial para nos colocar na prisão. Que prisão é essa? Essa prisão é o símbolo dos conflitos desnecessários, ou seja, a culpa e a desculpa. E agora a gente vai
estudar, aprofundar um pouquinho mais sobre isso. A culpa. Olha a imagem para simbolizar a culpa. Começa no processo de auto-julgamento. A autopunição é um mecanismo de prisão sem grades no qual criamos doenças físicas e emocionais para nos punir por não sermos tão perfeitos como gostaríamos. Como assim? Eu errei? Como assim eu fiz isso errado? Eu sou espírita. Eu estudo o evangelho todo santo dia. Eu vou à casa espírita, eu trabalho na desobsessão, eu dou passe. Como assim eu posso errar? Eu aprendi ao longo da vida, eu já tenho 50 anos, como é que eu posso errar? Então eu não me comporto como aprendiz da vida, eu me culpo de tudo. É a doença existencial daqueles que não assumem a condição de aprendizes da vida. Eu fiz esse estudo numa casa lá em Paraíba do Sul, e é interessante como a gente se culpa das coisas mais absurdas, né? A gente se culpa. Veio uma moça falar comigo no final, disse que gostou muito e falou assim, você vê, essa coisa da gente se culpar é muito difícil. Eu tenho depressão, eu tenho fibromialgia, né? Eu estou passando uma coisa muito difícil, porque minha irmã está doente. E a minha irmã precisa de cuidador. E eu pago a cuidadora dela, só que ela precisaria ter 2 cuidadores, para um ficar no outro período. Mas eu não tenho dinheiro, meu dinheiro não dá para pagar o segundo cuidador. Eu sinto uma culpa tremenda. Peraí, olha o grau que a gente coloca de peso nas nossas costas, de coisas que são absolutamente fora de contexto. A primeira coisa que a gente precisa se lembrar é que nada da vida é por acaso. Todas as vicissitudes que nós enfrentamos têm um motivo muito específico. Estava lendo hoje a introdução do livro que a Johnny me emprestou. A dor é um mecanismo sagrado para que a gente acorde. Se a irmã dela está vivendo essa dificuldade hoje, é porque é importante para aquele espírito aquele aprendizado. Então eu vou sentar e vou deixar ela se lascar para lá? Não. Eu vou fazer o meu melhor para que ela fique bem. Ela é minha irmã, eu a amo. No entanto, quando chega naquele momento que não dá mais, eu tenho que confiar em Deus e dizer, Senhor, daqui para frente eu não consigo mais do que isso. Eu só chego até aqui. E Deus vai saber o que fazer para resolver. Ah, mas ela continua lá ferrada. Você sabe o que é resolver? Uma amiga minha me falou essa semana assim, poxa, eu na vida, aqui no centro espírita, eu não estou conseguindo subir na vida. Eu falei, o que é subir na vida? Subir na vida é você ganhar muito dinheiro, ter um mega emprego, ter um relacionamento maravilhoso. Isso é subir na vida? Nós, espíritas cristãos, que estudamos a doutrina trazida pelos espíritos, nós que acreditamos em Jesus Cristo, nós entendemos que subir na vida é isso? Falei, minha irmã, você está subindo na vida desesperadamente, agora você já enxerga suas falhas, você está começando a sair desse processo de depressão. Ah, mas eu estou ferrada de dinheiro, talvez seja isso que você tenha que viver. E mais, quanto mais você disser, eu estou ferrada de dinheiro, mais ferrada de dinheiro você vai estar. São Francisco ensinou lá atrás, é dando que se recebe. Tem tanta sabedoria. O universo nos devolve o que nós damos a ele. Se eu vibro negativo, ele está entendendo negativo. Se eu digo para mim mesmo o tempo todo, poxa, mas eu sou muito feia, eu sou muito feia, eu sou mesmo. Todo mundo vai olhar para mim e vai me achar muito feia. Se eu digo para mim, eu sou infeliz. Outro dia um amigo me chamou a atenção. Eu falei assim, veja quanto fica não sei o que. Eu falei, eu não sei fazer conta, eu sou péssima de matemática. Ele falou assim, tá errada. Eu falei, não, eu sou péssima de matemática. Ele falou, não, você está falando errado. Você não é péssima de matemática. O que eu estou jogando para o universo? O que eu estou dizendo para o meu subconsciente? Que eu sou péssima de matemática. Ele vai aprender a fazer conta? Não, eu sou péssima de matemática. É nos detalhes, nas pequenas coisas que a gente se percebe. Quando eu digo assim, não consigo ir para frente, eu não consigo ter dinheiro, minha vida não vai mesmo.
E não só dizer, pensar. Pensar. A partir do momento que eu compreendi essa lei de que o universo me dá só o que eu dou para ele, não tem outro jeito, a minha vida melhorou em todos os sentidos. Hoje, quando eu acordo, a primeira fala assim: obrigada, Senhor, eu sou feliz, eu sou tão linda, eu sou saudável, eu sou próspera, eu sou inteligente, matemática é meu forte. Vai ser. Eu vou voltar aqui, Pedro, e vou falar: gente, estou fazendo conta até de costas. Eu vou, porque eu me determinei, porque eu quero isso para mim. Eu resolvi. E todas as vezes que a minha perna bambeia hoje, e tem bambeado, né, irmã? A gente toma umas rasteiras da vida assim que você fala assim: misericórdia de odeio isso. Todas as vezes que eu bambeio, eu me lembro. É só um processo. É só um processo. Eu preciso passar por isso agora, é importante para mim. O que eu preciso aprender com isso? Eu choro, ligo para Dione, vou na casa dela, me rasgo rapidinho. Porque eu preciso soltar, preciso chorar. Chorar é bom, não é bom? Lavar a alma da gente, rapidinho. Eu não me permito sofrer muito tempo. Quando eu senti que deu uma aliviada, eu já volto de novo, sou linda, maravilhosa. Porque eu cresci com um complexo de feiura muito, muito grande. Que eu me achava a pessoa mais feia do mundo. Feia, desarrumada, burra. Eu me achava tudo de ruim. Isso é muito péssimo, porque até você vencer esse processo, eu estou melhorando já. Já não digo o tempo todo, por exemplo, também eu mereço ser feia. Não, eu não mereço. Mas eu sei que tudo que acontece comigo é porque eu estou no caminho. O outro movimento é a desculpa. Também começa com o auto-julgamento. O que diferencia é que o indivíduo projeta suas imperfeições nos outros, acreditando-se sem nenhuma dificuldade. Com isso, vitaliza uma máscara que o mantém também em uma prisão sem grades. Mas como está cheio de presunção, acredita estar vivendo num hotel 5 estrelas, pois se supõe perfeito e digno de todas as benesses. Conhece alguém assim? Ana fez uma cara de quem conhece alguém assim. Eu gostei do Hotel 5 Estrelas. O do Hotel 5 Estrelas, né? Acredito. Porque assim, fulano é muito ruim, coitado. Fulano fez errado. Fulano, o outro é que está com a culpa. Se eu tropeço aqui e caio, a culpa é do Pedro, que não consertou o degrau. Se eu perco o meu emprego, a culpa é do meu patrão, que não me compreendeu. Se os meus filhos caem na droga, a culpa é da televisão, que induziu o meu... Entendeu? Tudo que acontece comigo, ou quem está ao meu lado, eu jogo para o outro a culpa. Eu uso como desculpa o outro. E me acho vivendo assim. Maravilhosa, perfeita, vem aqui que eu resolvo para você, porque você é muito ruim mesmo. Entende? Então, tanto a culpa quanto a desculpa são prisões. Só que essa daqui é mais difícil de você resolver, porque essa você não se vê. Enquanto a pessoa que o tempo todo se culpa, é mais fácil de você lidar, porque ela está lidando e olhando, pelo menos olhando de alguma forma para o que ele não tem de bom, o outro sequer percebe que tem alguma coisa que não esteja certa. Como é que você ajuda uma pessoa dessa, que só vê a falha nos outros? Como é que você se conserta de um problema que você não sabe que você tem? Deu alguma coisa errada. Quando o indivíduo percebe que está nesse conflito de culpa e desculpa, o que ele deve fazer? Fazer o caminho de volta à casa paterna. Porém, como fazer o caminho se ele está na prisão? O que nós entendemos, o que o Alírio chama de casa paterna, é Deus em nós. É o que nós temos de verdadeiro em nós. Se nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, é porque nós temos dentro de nós o germe divino. A alegria perfeita, a felicidade. Deus está em nós. Quando eu percebo que eu estou vivendo nesse mar de culpa e desculpa que me prende, que me faz tanto mal, volta para Deus. Volta para Deus dentro de você. Lembra que você é um ser em processo de evolução. Que você pode sim cometer erros e que eles fazem só parte desse processo. Que a culpa não está só com os outros, mas com você também.
Você precisa se ver para que isso aconteça. Realizando uma ação que Jesus chama na passagem de pagar o último ceitil. Eu achei essas imagens aqui. Ceitil era aquela moedinha que na época de Jesus equivaleria a 1 centavo. Então, ele diz que você tem que, para sair da prisão, você tem que pagar até o último centavo. Quando você não pagar tudinho que você deve, você não consegue sair dessa prisão. O que ele quis dizer com isso? Pagar o último ceitil significa fazer um pequeno exercício de mansidão e humildade de coração, do valor de 1 ceitil, para reconhecer que os problemas que nos geram os conflitos desnecessários não acontecem por causa dos outros, em razão dos fatores alheios à nossa vontade, mas são causados por nós mesmos. Se os problemas são de nossa responsabilidade, a solução também é. Somente nós podemos resolvê-los. Quando nós estudamos o capítulo do Evangelho em que Jesus fala sobre as vicissitudes, bem-aventurados os que sofrem, que ele nos ensina que todo sofrimento tem uma causa. E se nós acreditamos em Deus, nós entendemos que Deus é infinitamente justo. E se Ele é infinitamente justo, o que eu vivo não é uma injustiça, se eu acredito em Deus, eu tenho que acreditar nessa máxima. Tudo que eu vivo hoje é justo. Foi causado por mim mesmo. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com pessoas que vivem em dificuldades financeiras, que nasceram em famílias muito ou pouco abastadas, mas vivem em sofrimento. Vocês já conheceram alguém que já teve diversos relacionamentos e foi traído em todos eles? Quase ninguém viveu isso. Vocês conhecem alguém que entra para um emprego, não consegue ficar 3 meses e é demitido? Por quê? A lição se repete até que você a aprenda. Lei. Então, os nossos sofrimentos são causados por nós mesmos. Eu tinha uma amiga tá vendo? Ela dizia assim pra mim, um dia ela chegou pra mim e falou assim: eu não acredito mais em Deus. Eita, que forte, né? O que aconteceu que você não acredita mais em Deus? Você acredita que eu emprestei meu cartão de crédito de novo, e de novo fulano me pagou? Eu falei, não estou entendendo o que é que Deus tem a ver com isso. O que Deus... Não, porque Deus me fez desse jeito. Eu não consigo negar as coisas para as pessoas. E estou devendo no banco de novo. Meu nome foi para o SPC. Eu falei, mas Deus... Não, a culpa é de Deus. Desculpa. Desculpa, o movimento dela é o de desculpa. Ela não tem culpa de ser caridosa. Falei, desculpa, posso falar? Falei, na boa, vou falar contigo, tu é burra. Caraca, tu já emprestou o cartão de crédito para essa criatura e ela já te deu o cano, tu emprestou de novo. Não, mas ele pediu. Falei, então não reclama, velho. Ele emprestou, Deus não tem nada com isso, cara. Eu falei, por causa dessa sua religião aí que vocês... Eu falei, cara, não é religião não, é o entendimento. Olha, sem religião para isso, você foi burra, você emprestou teu cartão de crédito de novo. Jesus nos diz, o que a gente sofre é culpa nossa. Ah, meu marido me traiu. Mas vai ver como é que você foi como esposa para ele. E eu fui perfeita. Eu fui a melhor esposa do mundo. A gente não se vê. O que é ser perfeita? Para você é uma coisa, e para ele? O que é ser perfeita? Não é? Meu patrão foi injusto comigo. Foi? Uma amiga minha me falou recentemente assim, fulano me traiu, o cara me conforma com injustiça porque eu não mereço isso, eu nunca traí ninguém. Eu falei, nesta vida. Se você está vivendo, você precisa viver. Deus está te castigando? Deus castiga alguém? Não! É você mesmo que programou para a sua existência uma forma de você se conciliar com aquele adversário que você colocou na sua cabeça quando você cometeu um erro lá atrás e você se culpou. Olha que besteira. É só você mesmo que está fazendo tudo isso. Para de fazer. Simples assim. Para de se sabotar. Os teus problemas são causados por você, se não agora, antes. Então se perdoa. Humildemente. Se entenda como um filho de Deus
criado para a perfeição e que está nesse processo. Se perdoe. Simples assim. Senhor, errei de novo. Pisei no tomate outra vez. Me perdoa, Senhor. Vou em frente. Levanta, sacode a poeira, espirra de rinite e vai em frente. É isso. É só isso. Porque se você ficar agarrado na culpa, você está criando uma imagem no seu perispírito e você vai pagar ali na frente, tá? Você acha que você é culpado. Se não nessa, na outra. Aí vem a outra e fala assim, eu nunca traí ninguém. Eu sou obrigada a dizer, não nessa. Quando reconhecemos humildemente que estamos na prisão por causa da nossa própria incúria e não por fatores externos, pagamos o último centil e saímos. É o reconhecimento. Não da nossa culpa, mas da nossa ignorância e da nossa necessidade de passar por aquela vicissitude. É entender que eu preciso viver aquilo, aquela dor, mas que eu não preciso verdadeiramente sofrer de novo. Porque Jesus disse uma outra coisa fantástica. O amor cobre a multidão dos pecados. E aí a gente vai falar disso um pouquinho também. Para pagar o último centil, Jesus nos pede um mínimo de humildade e mansidão para assumirmos a condição de aprendizes, espíritos ainda imperfeitos, mas perfectíveis. Vamos chegar à perfeição. Ao realizar essa ação, saímos da prisão da culpa e desculpa para conciliar com os adversários internos, chamado orgulho, egoísmo, irresponsabilidade, presunção, transformando-os em amigos evolutivos. É de humildade e mansidão, de um centil que precisamos para sair da prisão. Por quê? Se necessitássemos de uma grande humildade para sair, não conseguiríamos pagar a fiança e ficaríamos pela eternidade na prisão. Fala sério. Se a gente tivesse que ser muito humilde e reconhecer muito, olha, velho, não saía mais. Ficava agarrado ali para sempre. Jesus pede só um pouquinho. Se entenda, se veja, se perdoe, se compreenda no processo, se veja no processo. E você vai sair da prisão. Somente após a conciliação e tornado aliados dos adversários é que o indivíduo irá começar o processo de superação dos conflitos necessários. Pois não basta a conciliação com sentimentos geradores de culpa e desculpa. É preciso assumir a responsabilidade pelos erros, aprender com eles e repará-los para não retornar à prisão. Veja bem, há conflitos desnecessários, que é a prisão que Jesus fala, e os necessários. Os necessários são aquelas vicissitudes pelas quais eu tenho que passar para me apurar, depurar, melhorar. Então é muito importante a gente saber distinguir as coisas. A partir do momento que eu identifico que esta dor, este sofrimento, ele é importante para mim, é necessário, estou paralítico, não vou mais andar. Sofri um acidente, fui atropelado. A culpa é do infeliz do motorista, a culpa é do prefeito que não sinalizou, a culpa é... Não. O que eu preciso aprender com isso? Esse é um sofrimento necessário? É um desgaste necessário? Então, eu faço as pazes com esse sentimento. E a partir daí eu começo a aprender. A partir daí eu começo a me conciliar. Ficar quites com esses sentimentos que não me servem mais. Quando a gente fala dessa questão da reforma íntima, irmã Sudi foi muito assertiva. Como é que eu combato o orgulho? Eu dou soco na cara do orgulho? Eu fico brigando com o orgulho? Não. Eu jogo luz na humildade que eu tenho, no que eu tenho de bom. Eu sei de todos os defeitos que estão à minha volta e que vira e mexe estão... Ao invés de eu olhar para eles e focar neles e pensar neles, eu faço o contrário. Eu foco no que eu tenho de bom. Mas o que eu tenho de bom? Alguma coisa eu tenho. Olha, ou a minha comida é muito boa, é maravilhosa, então eu vou cozinhar cada vez mais, com mais amor. Ou eu consigo falar uma palavra para uma pessoa e ela fica feliz, então eu vou falar mais palavras para mais pessoas. Todos nós temos alguma coisa de bom. E quando eu consigo focar no que é bom em mim, eu estou fazendo o trabalho de me conciliar com o que não é bom em mim. Não tem outro jeito. É simples assim. Valorizar o que é bom. E todos nós temos coisas muito boas. Usar o poder transformador do amor. Não existe outro caminho.
Ao exercitarmos esse poder amoroso, reabilitamos-nos pelo amor e pelo trabalho no bem em nós mesmos, que nos repletará de alegria e felicidade para podermos distribuir em torno de nós o amor, o bom, o bem, o belo, multiplicando as bênçãos de alegria e felicidade com o nosso próximo. Não existe outra forma de nós evoluirmos se não for através do amor. Jesus nos deixou o mandamento que é o grande mandamento que resume todas as leis e todos os profetas. Amai a Deus sobre todas as coisas. Entenda que Deus está dentro de você, que Deus é a sua vida, que Deus é esse movimento que você faz todos os dias. Deus é o que você tem de melhor. Ame a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Faça ao teu irmão o que você gostaria que fizessem para você. Através desse movimento simples de amor, de ações amorosas, você se concilia com os seus adversários. Você deixa de se preocupar com o que você acredita que seja a sua culpa e deixa de jogar a culpa para o outro. A culpa nunca é do outro. Está comigo. Está comigo sempre. Sou eu. Sou eu. E outra, meus irmãos, a gente estuda isso muito em mediunidade. Ninguém ajuda ninguém. A pessoa que vem para a casa espírita esperando que um médium, um espírito de luz, um mentor faça alguma coisa para resolver a vida dele, esquece. Cada um só faz por si mesmo. Eu causo as minhas dores, então não vou causar mais. Daqui para frente não. E vou entender que as que eu causei para trás fazem parte desse processo necessário para que eu evolua adequadamente. E eu vou terminar aqui mostrando para vocês uma imagem que eu encontrei que eu acredito que resuma muito bem tudo isso. Eu comecei a ser livre quando descobri que a jaula é feita de pensamentos. O que me prende é isso aqui. Se eu acho que eu sou pobre, eu sou pobre. Se eu acho que eu sou infeliz, eu sou infeliz. Se eu entendo que eu sou culpada, eu sou culpada. Eu tenho até uma frase que eu sempre digo: se eu não estou culpada, eu sou errada. Uma coisa ou outra. E é assim que a gente se comporta. A gente se comporta como aquele que não consegue fazer o certo. Então, quando eu começo a entender que tudo isso é só meu pensamento, eu me liberto para uma vida melhor. O livro é esse, Alírio Cerqueira Filho. É realmente maravilhoso, são muitas parábolas e ele traz essa análise mais psicológica para a gente. Meus irmãos, eu não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer uma complementação, uma pergunta. O recado que eu trouxe para vocês era esse. Agradeço mais uma vez a oportunidade de trabalho, agradeço a espiritualidade amiga pela oportunidade de estar aqui com vocês. E espero que, de alguma forma, as palavras de Jesus comecem a tocar o nosso coração, de pouco a pouco, para a gente chegar lá.